Olá, bom dia, a paz. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 de Esther, onde a gente falou um pouquinho sobre o capítulo 4, onde Mardoqueu ali rasgou suas vestes, por conta do decreto que Amã pediu que o rei fizesse para exterminar todo o povo judeu. E aí no capítulo 5 começa dizendo o seguinte: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes reais de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Depois de jejuar, os 3 dias, sem comer nem beber nada, então era hora de agir. Porque existem momentos que a gente precisa orar e existem momentos que a gente precisa agir. E neles o Senhor estará conosco. Precisamos ter sabedoria e discernimento de como fazer e agir. Qual o momento correto, o momento certo. E quando a gente ora e jejua, Deus vai dar exatamente a estratégia necessária. E Esther ali, ela não perdeu tempo. Ela tinha dito, se eu morrer, morrerei. Porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem que fosse chamado. E Esther, ela sabia o Deus que ela servia. E assim ela foi. E quando o rei viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que ele tinha na mão. Ou seja, ele deu a ela a licença para entrar ali, na sala do trono. E olha só, lembra que eu falei para você, acho que não sei se foi no capítulo 1 ou 2, eu disse que Deus já está tomando conta de tudo. Deus já está providenciando tudo para o momento oportuno. Perceba que no capítulo 1, o rei ele vai e tira o reinado de Vasti, que era a rainha dele, por desobediência. Aqui Esther não desobedeceu, mas ela fez algo que não era para ser feito. Que se o rei não estendesse o cetro para ela, ela poderia até ser morta. E ainda assim ela foi. Mas eu creio que Deus já tinha trabalhado na cabeça do rei. Porque lá também no capítulo 1, ele tira a coroa da rainha e em determinado momento ele sente falta da rainha. Creio que tudo isso, a hora que ele viu Esther ali na entrada da sala do trono, eu creio que tudo isso passou pela mente dele. Ele pensou, ele ponderou, mas Deus já tinha feito, mas já tinha acontecido, uma situação, porque Deus já sabia que Esther iria fazer isso. Então Deus já colocou aquela situação da Vasti ali, aquele sentimento dentro dele, primeiro de raiva, de constrangimento diante de toda aquela multidão. Imagina, 180 dias, que ele deu ali, aos nobres, depois mais 7 dias, banquetes ali para toda a cidade de Suzã. Ele ficou, envergonhado, ele teve ódio. Eu que estou falando, porque me coloco na situação dele. E a rainha, na hora dela se apresentar, ela não quis. E creio que nesse momento tudo isso veio à mente dele. E ele lhe concedeu a entrada e Esther foi e fez um pedido. Oh Deus poderoso, Deus ele é tão bom, ele é maravilhoso. Deus ele é perfeito, ele age no momento certo e na hora certa. E olha só, no versículo 4, aí o rei tinha falado para ela, o que você quer, rainha? Me peça que até metade do meu reino lhe darei. E Esther, no versículo 4, ela diz: eu gostaria, meu rei, que o Senhor, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Só isso. Esther já não foi falando ali, porque estão querendo matar, o meu povo, eu sou judia. Não. Quando a gente vai também fazer, tomar alguma atitude, a gente precisa ter sabedoria e discernimento. Eu sei que muitas vezes é difícil controlar as emoções, mas é essencial que isso aconteça. Esther, ela foi sábia. Esther ali, ela foi de uma sabedoria realmente dos céus. E aí o rei já imediatamente...
já imediatamente manda chamar Amã e eles vão ali no banquete que Esther tinha preparado. O rei largou tudo, tudo, para atender o pedido da rainha dele. É por causa de Esther? Não, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Não se esqueça disso, nunca se esqueça. Tá dando ruim, tá dando errado, nada foge do controle do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai ali, ele fica, a hora que ele chega lá, ele fala novamente para a rainha Esther: o que você quer? Me diga que até metade do meu reino eu lhe darei. E Esther fala: se for do seu agrado, ó rei, que amanhã o Senhor volte aqui com Amã. E é interessante que ela ainda fala, né? Então responderei a pergunta do rei, que ele pergunta, né? O que você quer? Ela fala: vem amanhã que eu lhe responderei essa pergunta. E depois, olha só os bajuladores, o que acontece com eles. É incrível. A Bíblia diz que naquele dia, né, Amã saiu dali alegre e contente, porque ele tinha sido honrado pela rainha Esther. Os bajuladores, geralmente, eles estão tão focados em seu próprio ego que eles não percebem o que está acontecendo em seu entorno. E apesar deles parecerem humildes, eles não são. E aí, fala aqui, ó, no versículo 10, Amã, porém, controlou-se e foi para casa, que ele estava todo, né, cheio de si. Reunindo seus amigos e Zeres, a sua mulher, Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, né? Que ele tinha até oferecido prata ao rei, dizendo para fazer aquele decreto para matar todos eles. E o rei fala: não, pode guardar a sua prata. Mas aqui com os amigos dele, com a mulher dele, o que ele faz? Ele se vangloria da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais, porque o rei também tinha honrado ele, né? No capítulo, acho que, não sei se é 3 ou é 4, fala: passado algum tempo, o rei honra Amã, e ele não consegue guardar aquilo para ele, porque ele é uma pessoa soberba, ele é uma pessoa orgulhosa, ele é uma pessoa cheia de si. E aí ele reúne ali os amigos dele e a mulher dele e se vangloria daquilo ali, né? E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Olha só, coisas fúteis. É isso que o bajulador quer. É isso que o bajulador observa, na verdade, né? Porque, na verdade, ele quer só o mal dos outros e ele quer ser bajulado. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então ele ainda usa a palavra judeu como se fosse uma ofensa. Aquele judeu, aquele Mardoqueu, aquele judeu Mardoqueu. Isso é triste, o Senhor não se agrada disso. Precisamos olhar as nossas atitudes, nos policiar. Precisamos ter o nosso coração leve, não pesado. Precisamos jejuar mais, orar mais e fazer como a rainha Esther fez. E ele, não satisfeito com toda aquela situação, né, com todo esse desejo, a mulher dele ainda fala: então faça uma forca para matar, né, o judeu Mardoqueu. E ele gosta da ideia. Ainda que você esteja no olho do furacão, o Senhor está cuidando de cada detalhe. O Senhor te honrará. O Senhor te dará a resposta que você tanto espera. Aguarde, confie. Deus é com você. O próximo capítulo está chegando. Não se esqueça. Deus é com você. Deus te colocou aí neste lugar para algo grandioso que Ele vai fazer através da sua vida. Deus abençoe.
e você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus.